Cheia essa noite, mais cheia ainda pela presença do Senhor que está nesse lugar, amém? Com cura, com salvação, com libertação. No momento que participamos da Santa Ceia, eu creio que poder é liberado, virtude é liberado sobre a sua vida, corpo, alma, espírito. Você vai ter uma semana abençoada e diferente, amém? Preparados para a palavra? Abram aí a Bíblia, então, em João, capítulo 21. Eu queria convidar você para entrar comigo nesse episódio bíblico. É um episódio bem conhecido, o diálogo que Jesus manteve com Pedro após a sua ressurreição. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito dos 3 R's da carreira proposta por Deus. O escritor da carta aos Hebreus diz, lá em Hebreus capítulo 12, portanto, irmãos, visto que temos uma tão grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você tem uma carreira proposta por Deus para correr nessa terra. Mas para que ela seja bem-sucedida e para que você chegue ao fim dela, nós vamos falar desses 3 R's necessários. Você vai entender daqui a pouquinho, vai conhecer quais são esses 3 R's. Paulo, no final da sua carreira, já visualizando a sua coroa, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é o desejo do coração de Deus para nós, que a gente permaneça firme, que ninguém seja nocauteado, que ninguém desista do combate, mas que a gente possa combater o bom combate da terra, permanecer firme, guardar a fé e completar a carreira. E eu estou aqui para dizer que é possível sim. E nós vamos tomar como exemplo esse episódio, o que aconteceu na vida de Pedro, e a partir desse diálogo com Jesus. Acompanhe comigo João capítulo 25, a partir do versículo 15, diz assim, só contextualizando vocês, Jesus já havia ressuscitado e já aparecido a algumas pessoas. E aqui ele aparece ali na beira do mar da Galileia e vê alguns discípulos, 7 discípulos estão no barco pescando, mas naquela noite eles não pescaram nada. E Jesus está aqui assando o seu peixinho com o pão, e Jesus pergunta para os discípulos, ao longe pergunta, vocês têm aí algum peixe? Eles respondem, não conseguimos nada. E Jesus falou, que tal vocês jogarem a rede do lado direito? Jogue e vocês vão pescar. E eles jogam, e quando jogam a rede se enche de muitos peixes grandes, enormes, que eles mal conseguem puxar a rede. E quando Pedro viu aquilo, as redes cheias novamente, Pedro se lembra, a Bíblia não diz isso aqui é minha interpretação, da primeira vez que ele encontra Jesus. Num episódio semelhante, Pedro vinha de uma madrugada sem peixes, estava ali lavando as suas redes, frustrado, decepcionado, e Jesus fala, volta ao mar e lança as redes novamente. Ele fala, Senhor, eu passei a noite toda, a madrugada, não peguei nada. E Jesus fala, volta e lança as redes do lado direito, e ele lança, e são tantos peixes que o barco quase vai a pique. Ele pede ajuda para Tiago e para João. E quando ele desce do seu barco, ele olha para Jesus e diz, afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Ele reconhece ali. E ali Jesus fala, não temas, Pedro, de agora em diante tu serás pescador de homens. E a partir daquele momento, a Bíblia diz, e deixando tudo, Pedro seguiu a Jesus. Um encontro maravilhoso, um encontro parecendo que para toda a vida, de fato foi para toda a vida. Mas, depois que Pedro negou Jesus, e a gente vai ler daqui a pouco esse episódio também, agora Jesus está ali no mar, após a ressurreição, e quando Pedro de novo vê as redes cheias por uma palavra de Jesus, por um milagre, ele se lança ao mar, ele nem espera o barco voltar, ele fala, é o Senhor, se lança ao mar, e olha só o que acontece, versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Depois perguntou-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João,
tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. A história, não a Bíblia, a história nos conta que Pedro morreu como um mártir crucificado de cabeça para baixo. E Jesus está fazendo referência à morte com a qual ele havia de glorificar a Deus. Versículo 19 ainda. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus, João, para quem não sabe, e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? E quanto a João? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, siga-me, segue-me. Esse é o diálogo que Jesus teve com Pedro, e a Bíblia não narra outra vez que Jesus fala repetidamente 3 vezes a mesma coisa para a mesma pessoa. Um diálogo enfático que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, hoje foi a mesma coisa, para Pedro hoje de manhã. É difícil falar para Pedro, né? Tenta aí, para Pedro. É difícil, está vendo? Falei para vocês. Jesus fala 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele pergunta. E 3 vezes Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora, se você voltar uns capítulos para trás da sua Bíblia, ou uns dias antes desse episódio, quando Jesus estava ali na iminência da sua morte, do seu sacrifício na cruz, na última ceia que ele tomara junto com os seus discípulos, olha de novo o que aconteceu na conversa de Jesus com Pedro, aqui antes da morte de Jesus. Versículo 31 do capítulo 26 de Mateus. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, Pedro, em verdade eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Bom, dias antes da morte de Jesus, Pedro havia feito juras de amor e prometido fidelidade a toda prova. Pedro olha e fala, ainda que todos venham se escandalizar em ti, ainda que qualquer um desses aí venha te negar, eu todavia jamais vou fazer isso, Deus. Eu vou contigo até a morte, eu sou capaz de dar a minha vida por ti, Senhor. Fica tranquilo, porque eu não vou te deixar nenhum segundo sequer. Eu jamais vou te negar, eu jamais vou te trair. Eu não sei vocês, mas ao meu modo de ver, quando Pedro fala isso, ele não está querendo impressionar, lacrar, ele não está querendo humilhar os demais discípulos. Eu sempre entendo que aquilo era a verdade de Pedro naquele momento. Ele de fato estava falando aquilo que ele estava sentindo. Ele de fato cria, não sei você, a Bíblia também não diz, mas eu entendo que de fato ele estava falando, Senhor, essa é a minha verdade. Eu jamais vou te negar, eu sou capaz de morrer por ti. E eu não vou te trair, esses outros podem te trair, mas eu não. Mas acontece que isso não aconteceu.
E Pedro se encontra nos seus piores dias. Ele está envergonhado por aquilo que ele tinha falado e não tinha cumprido diante dos outros, diante de Jesus. Ele está frustrado, decepcionado. Ele havia voltado para o mar dos peixes, aquele do qual Jesus o havia tirado no começo do seu ministério. Porque Jesus tinha falado, de agora em diante tu serás pescador de homem. E imediatamente, deixando tudo, Pedro seguiu. E agora Pedro volta para esse mar. Talvez com medo da perseguição, eu não sei, que estava ali às portas em Jerusalém sobre todos os cristãos. O fato é que Pedro está regredindo do seu propósito, voltando atrás à velha vida de pescador. E Jesus vai e separa um tempo precioso para ter um diálogo que vai mudar a história de Pedro. Jesus o chamou e ele não está arrependido. Jesus sabe que Pedro é uma das principais colunas, como de fato Pedro foi, da igreja. E Jesus, diante de todas as aparições que ele fez depois de ressurreto, ele escolhe separar esse tempo para estabelecer esse diálogo com Pedro e restabelecer 3 coisas na vida de Pedro. Fala comigo, 3 coisas: propósito, motivação e processo. E nesse diálogo, parece que o problema é o amor de Pedro. Porque Jesus pergunta repetidamente, olhando para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu pergunto para vocês, será que Jesus está perguntando enfaticamente para Pedro, na frente dos outros discípulos, para humilhar Pedro? Para jogar na cara de Pedro aquele discurso fajuto dele dias antes? Para dizer, olha só, o hipócrita que você foi. Olha só a sua prepotência, a sua arrogância, o seu orgulho. Você me ama, Pedro? É isso mesmo? Pergunta 3 vezes com que propósito Jesus coloca Pedro nessa situação e faz com que até na 3ª vez Pedro se entristeça. Porque pela 3ª vez Jesus estava repetindo o mesmo assunto e fazendo Pedro olhar para dentro de si e fazendo a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Será que Jesus queria constrangê-lo, culpá-lo, provocar algum tipo de dúvida, de humilhação? Eu não sei como você entende, mas eu não vejo dessa forma. E eu vou te explicar por quê. No final desse discurso, Jesus acaba falando com Pedro: Pedro, quando você era jovem, você fazia aquilo que você queria, mas vai chegar o dia em que vão te levar para o lugar que você não quer, vão pegar na sua mão, se referindo à morte com a qual ele haveria de glorificar a Deus. Jesus estava mencionando que Pedro haveria de glorificar a Deus com a sua morte, lá na frente. Ou seja, Jesus estava certo que Pedro permaneceria fiel a ponto de morrer crucificado de cabeça para baixo. Jesus estava certo ou não do amor de Pedro? Então, por que essa conversa, irmãos? Com tanta coisa que Jesus podia fazer aqui nessa terra. Se Jesus já estava certo do amor de Pedro, por que ficar colocando Pedro nesse constrangimento? Qual o propósito dessa conversa? Não era repreender um pecador, porque Pedro já era um pecador arrependido. A Bíblia fala que quando ele negou Jesus e o galo cantou, ele olha, fita os olhos de Jesus de longe e chora amargamente. Pedro não estava sendo confrontado no seu pecado. Na verdade, Jesus queria que Pedro olhasse para dentro do seu coração e encontrasse o amor, não o pecado, não o medo que o fez trair, não a vergonha, não a culpa. Jesus está falando: Pedro, olha para dentro do seu coração, existe amor aí. Tem amor aí, você me ama. Porque Jesus sabia que Pedro o amava. Então, qual o propósito? O propósito era estabelecer esses 3 R's na vida de Pedro, para que Pedro chegasse até o final da sua carreira, sendo o homem que ele foi, e a coluna da igreja que ele foi, tão necessária. Primeiro R,
que precisava acontecer na vida de Pedro era o realinhamento do seu propósito. Fala comigo, realinhamento do propósito. O segundo R é o reajuste das suas motivações. Fala, reajuste das motivações. Terceiro R é o respaldo do processo. Fala, respaldo do processo. Na verdade, Jesus queria realinhar o propósito na vida de Pedro, reajustar as motivações e respaldar o processo dele, que não estava sendo fácil e não seria. Jesus estava olhando para frente falando, cara, dias ruins ainda vêm. É um processo a sua carreira. Mas eu quero te respaldar também, os 3 R's. Eu queria começar falando do primeiro R, do realinhamento, do realinhar o propósito de Pedro com o propósito divino. Nas 3 vezes que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus vira para Pedro e fala, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Se Jesus já sabia que Pedro amava, o foco não era o amor, era no apacentamento das ovelhas. Porque quem ama cumpre o meu propósito, porque você voltou para esse mar. Eu não te chamei para apacentar peixes, para pescar peixes, eu te chamei para apacentar ovelhas. O que você está fazendo de volta à sua vontade, à sua origem, ao seu propósito? E Jesus está falando, aquele que me ama, Pedro, esse cumpre a minha vontade. O que Jesus está querendo dizer é, Pedro, ainda que você tenha me negado, ainda que o medo tenha tomado conta do seu coração ou a culpa, eu não desisto daquilo que eu projetei para você. Porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados, irmãos. Aquilo que Deus escreveu a nosso respeito, Ele jamais vai apagar. É o que diz a Bíblia, Salmo 139 diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus escreveu os seus dias e determinou. Deus te deu um propósito para essa terra, para essa existência. Você nasceu para esse propósito. Você não nasceu para ser aquilo que você quer, para fazer aquilo que você quer. O que é propósito? É o que você nasceu para fazer, para ser. E você, segundo a Bíblia, não nasceu para ser aquilo que você quer, para fazer aquilo que você quer. Se é que você ama a Deus. Porque o que Jesus está falando com Pedro, repetidamente, é Pedro, se você me ama, você faz o que eu te chamei para fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Deixa esse mar e volta para o propósito original. Hoje a pergunta do Senhor para mim e para você nessa noite, queridos, é, você me ama? Você me ama? O que você está fazendo? O quanto você anda na minha vontade, sabendo, conhecendo aquilo que eu tenho para você? Todos nós nascemos com uma carreira proposta por Deus. A questão é o quanto nós estamos aliançados e alinhados com o propósito de Deus, mais do que com aquilo que queima o nosso coração. Com os nossos próprios prazeres. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz, antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes que você nascesse, eu determinei que você seria um profeta. Querido e minha querida, quanto nós desejamos conhecer a vontade de Deus para nós. Quando você nasceu com uma mala. Eu costumo sempre dar essa ilustração para vocês entenderem. Então Jesus olhou para mim lá no ventre da minha mãezinha que está ali, e falou, Mônica, você vai ser pastora. E eu vou te preparar para aquilo que eu estou te projetando, para o meu propósito. Não vai te faltar nada. Então você vai para essa terra para cumprir o meu propósito até o último dia da sua vida. E está aqui a sua mala com tudo que você precisa. Por isso que Deus me fez assim.
com o meu temperamento, com essa facilidade de me comunicar, porque era esse o lugar que Deus tinha para mim. Acontece que muitas pessoas começam a olhar para os lados e falar, não, mas aquilo que Deus quer que eu faça não me dá muitos likes, muitas curtidas, muitos reconhecimentos. Irmãos, é impressionante. Nunca nós tivemos uma geração de jovens, que é conhecida hoje como neném, né, que nem estuda nem trabalham. É tão grande, tão crescente esse número, nunca. Por quê? Porque o sonho é ser influencer, é estar ali no YouTube e influenciar, e ter likes, e ter curtidas, e ser admirado, e reconhecimento. A minha pergunta é isso que Deus mandou você fazer? É o que dá dinheiro, é o lugar onde Deus te quer? Você veio para essa terra para quê? Quantos homens de negócios desejando estar nos púlpitos. E Deus está falando, não, eu te chamei para os negócios, para você ser sal e luz lá. Para você mostrar a minha vontade, a minha verdade naquele lugar. Quantos pastores que deveriam estar nos púlpitos, querendo estar nos negócios, Deus está falando, não, eu te chamei para a palavra, para pregar a verdade, viver a verdade diante dos homens, para ser um referencial. Qual é o propósito da sua existência? Porque fora da sua carreira proposta, não tem respaldo de Deus, vai te faltar coisas na sua mala. Se Deus te chamou para trabalhar com crianças, por exemplo, na igreja, no ministério infantil, não adianta você ficar batucando e insistindo com o trabalho com os adultos, porque vai te faltar recursos e não vai prosperar. Porque a sua carreira foi escrita e determinada por Deus, e o respaldo vai ser diante da sua obediência, dentro daquele caminho que Ele escreveu, que Ele traçou. E qual é o seu interesse, meu querido, em conhecer a vontade de Deus para você, para o seu casamento? Talvez você fale, não. Eu acho que o caminho para restaurar o meu relacionamento com o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, eu acho que eu devo ir por aqui. A pergunta não é o que você deve fazer, você nasceu com um propósito, é o que Deus espera que você faça. Você ama a Deus? O quanto da vontade dEle prevalece sobre a sua, sobre o seu querer? Pedro, naquele momento, estava fazendo aquilo que ele sabia. Era o lugar mais cômodo voltar para o mar da Galileia e pescar peixe. É o que ele sabia. É da onde ele tirou o dinheiro, o sustento, a vida toda. Então ele falou, eu vou viver disso. Uma vez que Jesus morreu, eu não tenho mais. Pedro sofria aquela perda naquele momento. E todos os sentimentos confusos do seu coração. Então eu já sei, eu vou fazer aquilo que é mais fácil para mim. O caminho que o Senhor escolhe para nós nem sempre é o mais fácil, mas é o único garantido. O caminho para o seu casamento, para a restauração do seu casamento, para a sua profissão, para o seu sucesso, seja profissional, ministerial, nem sempre é o mais fácil, mas é o único garantido, é o único que vai dar certo. A questão é o quanto você quer pagar o preço para cumprir aquilo que Deus escreveu a seu respeito. O propósito de Deus, às vezes, os pensamentos dele são tão mais altos do que os nossos, e a gente não consegue entender, que eu estava esses dias pensando, quando Deus nos chamou de Belém do Pará, para virmos começar a igreja aqui em Ribeirão Preto, nós éramos 2 jovens, e viemos para essa cidade, e poucos anos depois, 2, 3, começamos a nos relacionar com alguns pastores, vocês conhecem, nós estamos comemorando 30 anos da fusão. E um desses pastores, que era líder da comunidade El Shaddai, a qual uniu com a gente Edmilson Unidos, a maioria conhece, né? Estavam aqui depois de 4 anos que eles estavam aqui nessa cidade, 4 ou 5. Deus os chama para ir para Belém do Pará, assumir a igreja que nós, eu e Dani, junto com mais alguns irmãos, as nossas famílias, nós começamos em Belém. Edmilson sai de Ribeirão Preto, o lugar onde ele tinha raízes, o lugar onde ele era amado e reconhecido, e vai para Belém do Pará assumir um povo estranho. E o mesmo Deus faz conosco. E por que Deus faz assim? Por causa de um propósito. É racional? Não!
É mais custoso? É. Levar uma família daqui para lá, trazer outra. Por que Deus não nos manteve lá e manteve Edmilson e Nides aqui? Não sei. Mas nem sempre o caminho mais fácil é o caminho da bênção. E se você quer a bênção de Deus garantida na sua vida, na sua profissão, no seu ministério, relacionamentos, alinhe o seu coração com o propósito, com a vontade do Pai. Você vai ver respaldo até o fim da sua vida. Pode ser difícil, mas você terá a vitória. A segunda coisa que Jesus estava querendo com aquele diálogo com Pedro era reajustar a motivação. Versículo 15, a primeira vez que Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, ele pergunta assim: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Foram 3 vezes que Jesus pergunta, mas a primeira vez, Jesus pergunta assim: Simão, você me ama mais do que esses outros? E pode parecer que Jesus está querendo jogar na cara de Pedro o que ele havia falado antes da ressurreição. Qualquer um, antes da morte, qualquer um pode te negar, menos eu. Pode parecer que Jesus esteja lembrando Pedro e querendo dar uma alfinetada. Quer dizer que você então me ama mais do que esses outros? Mas eu não entendo assim. Porque Jesus sabia da medida do amor de Pedro, quanto Pedro amava. E Jesus não está aqui para comparar o amor de ninguém com ninguém. Mas Jesus pergunta: você me ama mais do que esses outros? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque, na verdade, Jesus está querendo falar: Pedro, o que você faz por mim e para mim, não importa o que os outros pensam e como os outros fazem. Você não está competindo com ninguém. Na sua obediência, no seu amor, na sua adoração, na sua devoção. Vocês não estão fazendo para os homens ver. Você me ama mais do que os outros, quer dizer que o seu amor, ele precisa ser visto pelos outros, admirado pelos outros. Você pretende superar os outros na sua devoção? Irmãos, como cada um de nós tem um propósito, uma carreira diferente, cada um tem uma mala diferente, um potencial, virtudes, características, nós não podemos cair no engano da comparação. E às vezes o que nós estamos querendo fazer, às vezes até o certo, aquilo que fomos chamados para fazer. Eu posso estar aqui como pastora, entendi, eu sou chamada, ok, eu vou cumprir o meu propósito, eu realinho o meu propósito, mas talvez eu esteja aqui com a motivação errada, de querer ser a melhor pastora da comunidade de Ribeirão Preto, melhor do que a Máurea, quem sabe pregar melhor do que a Ana Cláudia, servir, aparecer, qual a motivação? E Jesus está querendo primeiro, trouxe Pedro para o propósito: eu te chamei para ser pescador de homens, faça a minha vontade, Pedro, se você me ama, você faz a minha vontade, não a sua. E agora Jesus está falando: Pedro, se você me ama, você não importa com o que os outros pensam de você. A motivação é o seu amor por mim, e isso basta. Não importa se tem gente que me ama mais do que você ou se faz melhor. Você não foi chamado para fazer nada melhor nem pior do que ninguém. Você não foi chamado pelo Senhor para ser nem melhor e nem pior do que ninguém. Deus tem um propósito específico para você e não pode ser comparado com nenhuma outra pessoa da terra. Tem pessoas que jamais serão reconhecidas naquilo que fazem, jamais serão aplaudidas, pelo contrário, serão rejeitadas e estarão cumprindo o propósito do Senhor, assim como foi com Jeremias. Todo o povo rejeitou o profeta, todo o povo o rejeitou, ninguém considerou a sua palavra, não foi ouvido por ninguém. E por isso Babilônia veio contra Judá. Ninguém acreditou naquelas profecias. Mas sabe de uma coisa? No final do seu ministério, quando Babilônia chegou e devastou Judá e Jerusalém, queimou a cidade, derrubou o templo, levaram cativo todas as mulheres, crianças, os homens, os jovens. O rei Nabucodonosor vira para o seu general, Nebuzaradã, e fala: Nebuzaradã, destrói tudo, mas lá em Jerusalém tem um tal de Jeremias, o profeta, não encosta a mão nele,
faz tudo o que Ele te falar. Sabe o que significa isso? A rejeição dos homens. A falta de resultados humanos de um profeta. Porque ninguém falava, esse profeta não adiantou nada, falou, ninguém ouviu, não se converteu. Para que esse profeta está falando? A falta de resultados humanos. Sabe o que no final Deus fez? Aplaudiu e falou, yes, você foi fiel até o fim. Jeremias, ele cumpriu o propósito. Não por conta da aceitação dos homens e do aplauso dos homens e do reconhecimento, não, por conta do amor a Deus. Jeremias um dia falou, Senhor, por que todas as vezes que eu tenho que clamar, eu tenho que falar sobre destruição, sobre o juízo do Senhor, eu estou cansado. Quer saber de uma coisa? Eu não vou falar mais no teu nome. Isso está lá em Jeremias. E ele fala assim, e quando eu pensei nisso, foi um fogo me queimando por dentro, eu já não posso calar. E eu vou continuar falando desse nome. Sabe o que significa isso? Amor. Quando você não é reconhecido pelos homens, quando você não está fazendo pela recompensa dos homens, pelo resultado humano, mas pela simples obediência ao Deus que você ama, aquele que escreveu a sua carreira. Deixa Deus reajustar a sua motivação. Não pode ser por comparação. Por quê? Porque nós fomos chamados e cada um tem o seu nível de fé. Deus não quer que você creia no mesmo nível de fé que eu creio, não. Qual é o nível que Ele tem para você? Você não está competindo comigo, você está competindo com você, com a sua carne, com a vontade de fazer o que você quer, ou de não fazer aquilo que você sabe que Deus quer. É com você que você está competindo. Mas Jesus está falando, Pedro, você me ama mais do que os outros. O que importa se é mais do que os outros ou menos do que os outros? A questão é o que o seu amor é capaz de fazer por mim. Não me importa se é mais ou menos do que os outros. Deixe o Senhor ajustar as suas motivações. Em Efésios, Paulo diz a respeito dos servos. E servos somos todos nós que servimos ao Senhor e essa geração. Olha o que Paulo diz aos servos. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Por que você faz o que faz? Para agradar a homens? E Paulo está falando, não é para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Esse é o propósito, essa é a motivação. Porque você deve ser o melhor marido dessa terra? Porque você tem um Senhor que espera que você seja o melhor marido. Para Ele. Não é olhando do lado, não, você é o melhor marido do que o fulano. Não é o do fulano, é para o Senhor. Porque devemos ser os melhores filhos? Porque Deus merece. Como para o Senhor. Ah, não, mas na minha casa ninguém reconhece o que eu faço. Mas você está fazendo para o reconhecimento dos homens? Jesus falou, se a oferta que você dá é para ser visto pelos homens, essa é a sua recompensa, você não terá a recompensa dos céus. O que nós fazemos não é para ser visto pelos homens, reconhecido. É para agradar a Deus. Mas, Mônica, ninguém fala nem sequer obrigado por tudo que eu faço naquela casa, no meu trabalho, nessa igreja. Nunca ouvi um elogio. Eu quero saber, você está fazendo para os homens? Essa é toda a sua recompensa, ou para Deus? E Jesus está aqui nesse diálogo com Pedro, não está com dúvida do amor com Pedro. Jesus está alinhando a motivação. Pedro, não é o seu amor aferido pelo amor do outro, mas é pelo que você faz por mim. Eu que conheço o seu amor. Elias, o profeta Elias, aliás, eu escrevi um livro sobre Elias e o recomendo, vende ali na nossa livraria. E eu falo quais foram as questões que levaram Elias a quase desistir de tudo. Ali eu abordo as questões emocionais, os pesos que Elias carregava. Elias, que foi um dos maiores profetas que realizou os grandes milagres nessa terra, homem de grande autoridade,
que não temia nada nem ninguém. Um dia ele quis desistir de tudo, entrou numa depressão profunda e pediu para si a morte. E no versículo 4 do capítulo 19 diz assim: e se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha o argumento do grande profeta Elias: Senhor, chega, eu não quero saber de ministério, eu não vou mais profetizar, basta, chega, eu quero morrer, me mata. Toma agora a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias falou: não vale a pena eu continuar fazendo, porque tem gente que faz melhor do que eu. Querido, sempre vai ter gente que faz melhor do que você alguma coisa. Sempre vai ter gente que faz pior. Você não está aqui para fazer nem melhor nem pior. Você está aqui para obedecer e fazer aquilo que te mandou fazer. Deus te mandou fazer. E Elias está falando: não, eu quero desistir desse ministério, porque os meus pais eram melhores do que eu. Quem falou que Elias tinha que ser melhor do que os pais? Ou igual aos pais? E ele está desistindo do propósito por causa da motivação errada. Da comparação. O seu aferidor não está aqui nessa terra. O seu aferidor está lá no céu. É quando você olha para o céu e vê Deus te aplaudindo. Aí sim, você está tirando nota 10. Alguns aqui conhecem a minha história, eu já contei algumas vezes. Irmãos, por 12 anos à frente da igreja, os primeiros 12 anos do nosso ministério, casada. Esse sempre foi meu sonho, casar com um homem de Deus. Eu sempre amei o ministério, esse é o lugar do meu deleite. Sempre fiz tudo o que fiz, e olha que eu fiz muita coisa no ministério. Desde a minha adolescência, passei por tudo quanto é tipo de ministério, infantil, adolescentes, jovens, até louvor já dirigi. Por incrível que pareça, o povo não saiu da igreja só pela bondade de Deus. Eu já fiz de tudo um pouco na minha carreira cristã. Mas se tinha uma coisa que eu não conseguia fazer, era pregar, como eu estou pregando hoje. E por 12 anos, Dani sempre me pediu e sempre me incentivou: Nanha, você conhece a Bíblia, você se comunica bem, me ajuda, prega hoje, eu vou viajar, eu preciso de você. E a única resposta que eu dei por 12 anos é: não, é impossível. Eu faço qualquer coisa, mas não me peça isso, porque eu não consigo, eu não posso. Ele ouviu por 12 anos, e havia uma cadeia dentro de mim. Eu conto no livro também, tem um capítulo que eu falo sobre comparação. Porque eu estive presa nisso, com a motivação errada. Se eu pudesse voltar atrás, irmãos, eu não posso. Mas por 12 anos eu poderia estar fazendo muito mais para Deus. Eu não tinha entendimento da cadeia que me prendia, da motivação errada do meu coração. Mas numa madrugada, num tempo com Deus, Deus me deu o entendimento do que eu estava presa nisso, na comparação. Porque Dani sempre foi meu maior incentivador, mas também sempre foi a minha maior referência de pregador. Para mim não existe pregador que eu goste mais de ouvir. Ele para mim é um dos melhores, se não o melhor. Posso ouvir um amém? Amém, irmãos. Não sou só eu que penso assim. Um homem da palavra profundo, que prega com clareza, com profundidade, com unção, com didática, que você lembra. Então, assim, ele sempre foi minha referência de pregador, de mestre. E eu não tinha consciência, era algo emocional, era uma cadeia emocional, mas que manchava as minhas motivações para com o Senhor. E, apesar de não ser consciente, aqui nas emoções, eu estava amarrada porque eu eu sentia que ainda que eu pregue e eu me saia muito bem, as pessoas jamais vão me aprovar. Porque eu nunca vou chegar nem perto de ser um pastor Danilo. Ou outros homens que eu admiro, inclusive nessa casa, um pastor Antônio, um pastor Moisés. Eu falei: por melhor que eu pregue, eu acho que no máximo eu vou conseguir tirar uns 2, 3. Mas naquela madrugada, quando o Senhor estava ali comigo, eu estava num retiro sozinha com a minha lanterna, lendo a minha Bíblia, o Espírito Santo ali, a palavra do Senhor veio tão forte ao meu coração e falou: filha, eu jamais te avalio pelos seus resultados.
eu te avalio pela sua obediência e fidelidade. O aferidor do Senhor não são os resultados. Que nota Jeremias receberia pelos resultados? Nota 0, não deu certo. Você quer saber? Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Que nota Jesus receberia? Nós não estamos aqui por causa da nota que os homens podem nos dar. E naquela madrugada, quando a voz do Senhor veio, entrou no meu coração, na minha alma, no meu espírito, quebrou aquele engano, aquele sofisma. A partir daquele momento, eu cheguei para a Dani e falei, agora você pode me dar o microfone, eu prego qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Hoje eu estou aqui pregando, aliás, há muitos anos. Eu poderia estar num estádio de futebol lotado. Não faz mais diferença, sabe por quê? Porque não importa a nota que vocês me dão. De fato, irmãos, eu não estou aqui para agradar vocês. Eu estou aqui para agradar o Senhor Jesus. Daquela madrugada eu falei, Senhor, nunca mais eu me calo. Sendo aplaudido ou vaiada, se o Senhor falar, fala, eu vou abrir a boca e vou falar. A minha vida é para o Senhor. Eu não estou aqui para ser melhor ou pior do que Danilo, eu estou aqui para ser Mônica e cumprir o meu propósito. O que Deus espera que você faça, irmão, na sua casa, olhe para cima e veja se Deus está te aplaudindo. Olhe se você tem o aplauso do céu todos os dias, todas as manhãs. O que eu faço quando eu acordo é, Senhor, que eu viva hoje pelo teu aplauso. Que o Senhor se agrade de mim, que não seja a minha vontade, que seja o teu propósito. E que a motivação não seja os homens, seja o Senhor. O que Pedro, naquele diálogo, precisava entender é, Pedro, não importa o que os homens falam, pensem de você. Se você me ama, isso é suficiente. Não precisa ser mais nem menos do que os outros. Me ame, Pedro, me dê o seu melhor. Eu acho que Pedro tinha um negócio com competição. Eu sou uma mulher competitiva, não sei quantos são aqui. Competição, para mim, é um gás. Tem gente que fala que é competição e já fala, ai não, é competição, então eu não quero. Né? Já foge de competição. Não, para mim não. Se fala que é competição, eu quero. Eu gosto de competição. Para mim é gás, é motivador. Competir é motivador. Quantos são como eu aqui? Deixa eu ver. Que a motivação... Agora, quantos falam, não, Mônica, eu não gosto de... Cadê? Eu não gosto de competir. Quem não gosta? Eu não gosto de competir. Nós somos diferentes. Esses dias já vem tempo que eu dei uma parada de pedalar, vocês sabem que a gente pedalava muito, né? Aí eu fui parando tal, e algumas coisas aconteceram, eu não consegui mais. Eu falei, quer saber, vou para uma academia pedalar. E eu fui fazer umas aulas experimentais aí em umas academias, algumas, e a que eu mais gostei, uma academia cara que eu não tenho condição de pagar. De bike, né, de velocidade. Então, eu falei, essa daqui eu gostei. Por quê? Porque você é monitorada lá com um computadorzinho e você vê a sua performance e sabe o lugar que você ficou no ranking. Eu já gostei desse negócio. Eu falei, dessa academia eu gostei, porque eu sinto desafiada, eu sinto motivada com a competição, né? Aí eu falei, mas eu não posso pagar. E rodei, até que eu achei uma que é baratinha e que eu consigo fazer a minha performance ali e competir comigo mesma, ainda que às vezes eu nem saiba qual é a localização, a colocação dos outros. Mas eu acho que Pedro, ele era competitivo. E Jesus sabia disso. E Jesus está confrontando, porque no final do diálogo do capítulo 21, não sei se vocês separaram, quando Jesus faz menção sobre a morte de Pedro, se referindo à morte com a qual ele haveria de glorificar a Deus, Pedro olha para João, o discípulo amado, queridinho. Era aquele todo mundo falando, o queridinho que reclina a cabeça no peito de Jesus. Aí Jesus fala, olha, vão te levar para um lugar que você não gosta, né, não vai ser nada bom. Aí Pedro olha para João e fala, e esse? Irmãos, o que tinha a ver João com a história da morte de Pedro? Jesus falou, vai ser ruim o que está pela frente. Aí Pedro olha para João e fala, e para ele, Senhor? E sabe o que Jesus fala? O que te importa o que eu vou fazer com João? Quanto a ti, segue-me. Não importa com os outros, você está entendendo que o foco é você e Deus? O dia lá daquele grande trono branco, onde daremos contas da nossa vida, Jesus não vai aceitar um nome na sua boca de desculpa. Não vai colar.
Senhor, mais o fulano, mais a Beltrana, aquele dia. Mas sabe por quê, Jesus? Porque Jesus não vai aceitar um nome. Porque aquilo que Ele espera de você, você dá conta. Jesus não vai pedir aquilo que você não pode dar. Então, para de dar desculpas. Olhe para o Senhor e seja o melhor que Ele quer que você seja nessa terra. Jesus veio para confrontar a motivação, a comparação. Pedro, não é comparação, esquece isso. É o seu amor por mim, o mais intenso que você pode dar. Mas outra coisa que Jesus compara na motivação é a perfeição. Alguns de vocês já sabem, mas há algo escondido nesse diálogo. Porque foram 3 vezes a pergunta: Pedro, tu me amas? Na primeira vez, a palavra usada para amas aí é agapau, que é amor perfeito, é da onde vem ágape. O amor perfeito que não falha. Então, a primeira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me agapau? Você me ama com amor perfeito? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Filéu é amor dos homens, amor caridoso, fraternal. Então Pedro tem consciência e fala: Senhor, tu sabes que eu te filéu. E aí Jesus pergunta a segunda vez. A primeira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me agapau mais do que todos os outros? Senhor, tu sabes que eu te filéu. A segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me agapau? Você me ama com amor perfeito? E Pedro fala: Jesus, tu sabes que eu te filéu. Eu te amo com amor meu de homem. E a terceira vez Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me filéu? Você me ama com o amor dos homens? E Pedro, entristecido pela terceira vez, a Bíblia fala, Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu não tenho como esconder. E tu sabes que eu te filéu. E sabe o que eu acho incrível? É que Jesus consente. Que Jesus podia falar: não sei de nada. Eu não sei que você nem me agapau, não sei que você me filéu, eu acho que você nem me ama coisa nenhuma, que você acabou me negando. Não. Jesus está entendendo. Ele pergunta: Pedro, o seu amor por mim é perfeito. É o amor de Deus perfeito que não falha nunca. E Pedro fala: não, Senhor, o meu amor é de homem, mas eu te amo. Pedro, o seu amor é perfeito. Não, meu amor é de homem. E Jesus fala: Pedro, seu amor por mim é de homem, você me ama? Ele fala: sim, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu me amo. E você acha que naquele momento Jesus falou: então você não serve para mim? Para o meu propósito, porque você não me agapau? Foi isso que Jesus falou? Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Isso não é incrível para você? Porque Jesus, sabendo o amor imperfeito, reafirma o propósito na vida de Pedro. Fala: então, ok, apacenta as minhas ovelhas, não era com amor agapau, era com filéu. Jesus não espera de mim nem de você perfeição, querido. Jesus espera o seu melhor. Na sua jornada haverá quedas, como houve na de Pedro, como há na minha. Haverá falhas, pecados, medos, culpas, frustrações, decepções, perdas. Tudo isso mostra que nós estamos no mundo dos homens, das falhas. E o que Deus espera de você não é perfeição, que Ele sabe que é só lá. O que Deus espera de você é fidelidade, compromisso. Quantas vezes cair, você levantar, foi isso que aconteceu com Davi. Caiu e caiu feio, pecou feio, mas não desistiu do propósito. Foi até o fim, serviu a sua geração melhor do rei que Israel já teve. Guarda no seu coração o seu filéu. Dê o seu melhor para o Senhor. E por último, queridos, eu quero... Por último, o terceiro R. Jesus queria respaldar o propósito. Jesus queria respaldar o propósito. Quanto a ti, segue-me. Ele fala isso 2 vezes no final do diálogo. Pedro, o que eu espero de você é que você me siga. Seguir diz respeito a continuidade e relacionamento. Siga-me, cola em mim.
Siga-me, aonde eu estou, que você esteja. Isso fala de relacionamento. Siga-me, esteja comigo. Está falando de continuidade. Continuidade diz respeito à perseverança. E perseverança, querido, inclui tribulação. Então, Jesus aqui está respaldando o processo que não é momentâneo, que é contínuo nas nossas vidas e que não é fácil, porque Jesus está falando, tem dias ruins te esperando pela frente, mas segue-me, ou seja, persevere, cola em mim, mantenha o teu relacionamento, que tudo vai te ocorrer bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, se você estiver me seguindo, colado em mim, e perseverando. Fica tranquilo que você vai superar o processo. Jesus nunca disse, nunca prometeu que seria fácil. Nunca, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Mas Ele garantiu que estaria conosco todos os dias. E eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não garantiu que seria fácil. Ele nos alertou que teríamos tribulação. No mundo sereis atribulados, mas tem de bom ânimo. Cola em mim, siga-me, persevere. Perseverança, queridos, vem com a tribulação. É o que Paulo diz. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quem gostaria de ser uma pessoa perseverante, que não desiste nunca? Eu gosto, é o meu desejo, já pensou? A gente nunca retroceder, nunca desanimar, sermos perseverantes. Agora, sabe como é que a gente adquire perseverança? Com tribulação. Irmãos, ninguém persevera no bem bom. Tipo assim, você está de férias, fala, nossa, olha, precisei perseverar. Menina, olha, só mesmo perseverando, acordando meio-dia, indo para aquele café da manhã, all inclusive, depois piscina o dia inteiro. Nossa, olha, só mesmo na perseverança. É assim? Precisa de perseverança para acordar meio-dia, tomar café da manhã, all inclusive, e viver na piscina e na praia? Não. Então, quando nós falamos perseverança, está embutido aí na ideia a questão da tribulação. E que Jesus está falando para Pedro, Pedro, tem um processo que se exige perseverança, porque não vai ser fácil, mas eu estarei com você. Não te desampararei. Eu vou contigo, eu vou te guiar. Elias, queridos, aquele Elias, o mesmo Elias, capítulo 19, versículo 15 e 17, ele está ali na caverna pedindo a morte, desistido de tudo, e Deus vai lá para tirá-lo. E olha o que o Senhor disse a Elias, disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei da Síria, Jeú ungirás rei sobre Israel, e Eliseu ungirás profeta em teu lugar. Volta para o deserto. Elias está acabado, 40 dias sem comer, deprimido, querendo morrer, sentindo injustiçado e mais um monte de coisa que você precisa ler o livro para entender tudo o que se passava na alma do profeta Elias. E Deus vai lá. E Deus fala, Elias, volta para o deserto e continua o seu propósito. Deus não chega com um Lexotan, um Rivotril, ou uns Whey Protein, fala, está aqui, você está precisando de um ânimo. Sai daí, porque esse não é o seu propósito. Volta para o seu propósito, mas volta para um deserto, para o deserto. E dá continuidade, eu vou te respaldar. Sabe qual foi o fim da vida de Elias? Elias foi trasladado numa carruagem de fogo e não provou a morte. Por quê? Porque ele perseverou na tribulação, ele não desistiu. Eu estou aqui para dizer, meu querido, realinhe o seu propósito, reajuste as suas motivações e persevere no seu processo, porque Deus vai te respaldar. Vai chegar o dia
em que você vai poder dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Para aqueles que perseverarem até o fim, para aqueles que não desistirem. Pedro estava lá de volta, desistido no mar dos peixes, abandonado o seu propósito para o qual Deus o chamou, por conta do seu medo, do seu pecado, da sua culpa, dos sentimentos de condenação, de fracasso, por conta das perdas, sentimentos. 3 coisas podem nos resistir no nosso processo: as circunstâncias, os sentimentos e o pecado. Você terá que lutar contra as circunstâncias, resistir e prevalecer, contra os sentimentos da sua alma e contra o pecado, as falhas que eu e você ainda vamos cometer. Quiséramos nós não cometer, mas infelizmente. E cada vez que nós cairmos, cada vez que o medo quiser dominar o nosso coração, a culpa, o rancor, a raiva, seja o que for, nós precisamos vencer para continuar o propósito até o fim. É isso que o Senhor está querendo respaldar em Pedro. Pedro, sabe tudo isso que está no seu coração? Medo, culpa, vergonha, frustração, decepção. Deixa isso para lá. Eu estou contigo, eu vou te guiar até o fim da sua carreira. Eu queria que você fosse ficando em pé, meu querido. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, eu li para vocês aqui, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Tá arrochado aí? Seu relacionamento, seu ministério, as suas finanças, a sua profissão, o seu trabalho, o seu emprego. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Que Deus espera de mim, de você, em pleno processo, seja de um pecado que aconteceu, uma falha, uma perseguição, uma injustiça, um abandono, um desprezo, seja o que for, Deus espera perseverança. Cola nele, vem e segue-me. Vai ser difícil, está vendo a morte com que você vai morrer? Muitas injustiças te esperam. Segue-me, cola em mim e seja perseverante. Eu queria terminar lendo esse texto de Hebreus, capítulo 10. É lindo. Que você leve esse texto para a sua semana. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Fala comigo, confiança. Não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão, recompensa. A sua confiança. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Você tem necessidade de perseverar. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O que você quer são as promessas, não é isso? Que Deus cumpra todas elas. Você precisa perseverar fazendo a vontade de Deus e não a sua. Não existe promessas para a sua vontade. Existe promessas para a vontade de Deus. Mas você precisa perseverar fazendo a vontade de Deus no propósito. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Posso ouvir o Maranata? Persevera. Persevera porque não tardará. Aquele que vem virá. E ele diz, comigo está o galardão, a recompensa. Para aqueles que perseverarem até o fim. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Um novo nome. Aos perseverantes. Porque aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, se abandonar o propósito, se deixar de fazer a minha vontade, nele não se compraz a minha alma. Se ceder aos seus sentimentos, se não se levantar do seu pecado, nele não se compraz a minha alma. Se você parar, se você retroceder, nele não se compraz a minha alma.
Nós, porém, fala comigo, sou eu. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu não sou daquele que retrocede para a minha vontade, para o mar de peixes, para aquilo que agrada o meu coração, não. Eu vou ficar até o fim na vontade, para que fazendo a vontade de Deus, eu possa chegar na promessa. A promessa está ali logo na frente, para aqueles que perseverarem até o fim. Nós, porém, eu, porém, não sou daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Fala comigo, realinhar o meu propósito, reajustar as minhas motivações e respaldar o meu processo. Ele vai respaldar o seu processo. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Por que você está aqui nessa noite? Você poderia estar em tantos lugares. Deus falou, vai lá que eu preciso falar contigo essa noite. Deus te trouxe aqui, querido, para falar ao seu coração, porque quer que você chegue até o fim do seu casamento, até o fim da sua jornada, da sua carreira, até o fim do seu ministério. Deus te chamou aqui para dizer que você não é daqueles que vai ficar no meio do caminho, mas que precisa ser feito reajustes, realinhamento. Deixa o Espírito Santo trazer luz, clareza para dentro de você. Aonde a sua vontade está prevalecendo sobre a de Deus. O que você não tem coragem de renunciar. Os likes, o dinheiro, o prazer, a fama, o reconhecimento, os seus próprios sonhos. O seu lugar cômodo, a sua zona de conforto. Você está fazendo exatamente aquilo que Deus espera que você faça. Fora do propósito dele, não tem garantia, não tem promessa, não tem bênção. Não vai valer a pena. O que precisa ser realinhado, deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Fala aí, Espírito Santo, traz luz, porque eu quero ir até o fim. Eu quero ouvir da tua boca, fostes bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir isso, Deus. Eu quero receber o teu aplauso. Peça ao Espírito Santo, fala com Ele agora, fecha seus olhos, ore. É um tempo que o Espírito Santo está aqui para virar algumas chaves, para mudar histórias, para tirar pessoas do retrocesso, do medo, da vergonha e do pecado, para estabelecer uma vida de vitória, apesar das tribulações e das lutas. Deus está querendo mudar algumas chaves na sua maneira de agir, de sentir, de pensar. Ore, o Espírito Santo está aqui. Você não está aqui à toa, você não veio se entreter, você veio para ser transformado, para ser um daqueles que jamais retrocederá. Fala, fala, Espírito Santo. Fala, xericandalabalabalaes. Vai, Senhor, nós te entregamos tudo, porque tudo é para ti, é de ti. Fala, faz. Xericandalabalabalaes, xeriomas. Coriandaladari, bichede, andalabali, tetessodias. Ah, Espírito, Espírito, Espírito. Chora candalabalaias. Ah, Espírito, traz de volta, chama de volta para o propósito. Corrige as motivações. Sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Às vezes estamos assim cansados. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mudou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar.
difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o propósito. Quem mandou largar a rede? Quem mandou nos separar? Volte para o parar. Guarda tua vergonha e continuar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou nos separar? Volte para o parar. Guarda sua vergonha. Deus me fala de pessoas aqui que por conta da pressão dos homens abandonaram o propósito. Foi muita pressão. Eu deixei de fazer aquilo que Deus me pediu. E hoje você veio para cá para retomar o teu propósito. Deus está no teu propósito, naquilo que Ele te chamou para fazer. Se essa palavra é para você, vai vindo aqui à frente. Há mulheres aqui que estão dominadas pelo medo. Tem medo de fazer aquilo que Deus falou para fazer, de crer, de avançar, de investir. Ficaram paralisadas. E Deus está falando: eu sou maior do que seu medo. Você não vai ficar nesse lugar de dor e vergonha. Deus me fala que há homens aqui que quando eram jovens fizeram promessas para o Senhor. E sabe o que Jesus está falando? Eu nunca me esqueci o que você me disse. Eu já te capacitei para isso. Vai cumprir o que eu te pedi, o que você prometeu. Volta para o propósito, meu querido. Você se distraiu, foi isso. Você se distraiu. Mas Jesus lembra do que você disse, do que você prometeu, que você sabia ser a vontade de Deus. Há tantos que estão cansados aqui, cansados de lutar, que estão no propósito, graças a Deus, porque você está no propósito. Mesmo que pareça tão difícil, você não abandonou, porque você não é dos que retrocedem. Mas há um peso tão grande, há pensamentos constantes na sua mente, sentimentos no seu coração, desejo de desistir. Você não vai levar a sua missão até o fim por causa dos homens, você vai levar por causa dele. Por ele vai valer a pena, ele vai te respaldar, ele é a sua força, ele é o seu respaldo. Unges a minha cabeça com óleo e me serve um banquete na presença dos meus inimigos. Ele é seu respaldo na presença dos seus inimigos. Se é você que está vivendo esse cansaço, vem aqui para frente. Alívio a força para você permanecer, perseverar. Você não é daqueles que retrocedem. Há alguns aqui que precisam entregar o desejo pelo aplauso humano. Seu ego está tão inflamado. Onde está o Cristo que você carrega? Ele nunca quis. Ele que poderia buscar aplausos, porque ele era o Cristo. Ele nunca buscou isso.
Hoje é dia de você entregar a vontade de ser reconhecido. Você não está aqui para ser reconhecido, você está aqui para fazê-lo conhecido. Vem para frente falando: Senhor, o Senhor tem um outro homem a partir de hoje. Eu vou viver para te ver sorrir e para ganhar a tua aprovação. Xericandalabara barralaias, sericandalabara malaias. Ah, Espírito, vai falando, fecha seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Deixa Ele transformar. O Espírito Santo está reajustando, está realinhando, está respaldando, te fortalecendo na sua dor, no seu medo. Recalaias, chade, candalaias. Entrega seu fardo, tá? Entrega a Ele. Senhor, nós nos achegamos ao teu altar nessa noite, reconhecendo quem tu és e sabendo quem nós somos, falhos, frágeis, mas sabemos, Deus, que o Senhor é a nossa resposta, é o nosso respaldo. Decidimos, Deus, nos levantar nesta noite, nos levantar e prosseguir e seguir aonde o Senhor está, onde a tua voz está, onde a tua presença está. Ela é tudo que nós precisamos. Vem curar esses corações, arranca o medo, a insegurança, traz de volta a fé, a intrepidez, a coragem de avançar, de dar a vida, de continuar servindo, de continuar arriscando, de continuar dando o melhor. Limpa a mente dos argumentos medíocres, carnais, humanos e demoníacos, que tentam nos convencer de que não valerá a pena. Meu Deus, arranca isso das mentes e dos corações, porque por ti vale tudo a pena. Nada é desperdiçado. Enche de força, Deus, os que estão fracos nesse dia, passando pelo dia mau, o dia da prova, da resistência, os que estão caídos no pecado. Tu és o grande poder em nós, a força que sustenta o fraco, a vida para os que já morreram. Vem, Deus, vem e põe de pé o abatido, cansado, aquele derrubado. Vem e liberta do cativeiro aqueles que estão amarrados nos seus sentimentos, das suas emoções. Traz libertação sobre o teu povo. Faz esse povo mais do que vitorioso em todas as coisas. Homens e mulheres que não retrocedem, que não se envergonham, que são capazes de dar a vida sim, como Pedro deu, Deus. Dar a vida por ti. Nós só temos essa daqui, Deus, mas queremos dar por ti. Hoje renovamos a nossa aliança. Que seja por ti e para ti todas as coisas, porque de ti, por ti e para ti são todas as coisas. Portanto, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, que seja para glorificar o nome do Senhor, para te ver sorrir, para te agradar. Por ti vale a pena, é por ti. Que saiamos daqui para viver não só uma semana, uma vida que vale a pena, uma vida de propósito, para a tua vontade, para ti, para o Senhor que entregou tudo por nós naquela cruz. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Ele não te esqueceu, vai valer a pena. Ele está do seu lado, vai valer a pena. Ele é a sua força, vai valer a pena. Ele conhece as suas fraquezas, vai valer a pena. Ele te respaldará diante dos teus inimigos, vai valer a pena. Ele é mais forte do que as suas cadeias, vai valer a pena. Vai valer a pena, meu irmão. Volta para o propósito com a motivação certa. Esteja seguro que Ele vai contigo.
Custe o que custar. Pode ser difícil, mas você vai chegar lá no fim. Segue. Quanto a ti, segue. Tu me amas? Quem me ama faz a minha vontade, não a sua. Quem me ama não se importa com os homens, mas comigo. Quem me ama não para e não retrocede, mas persevera na minha presença. Você me ama? Você me ama? Senhor, eu abençoo o teu povo por uma semana maravilhosa, de colheita, de alegria, de vitórias, de milagres, de ver o Senhor ao despertar e ao deitar. Uma semana, Deus, de restauração, de cura, de ver salvação e libertação. Uma semana de provisão sobrenatural nas necessidades. Vai à frente, abrindo caminhos, seja a retaguarda, livrando e guardando cada um dos teus filhos, das suas famílias. Esconde-nos onde Satanás não nos encontre. E dá-nos força para esmagar a sua cabeça debaixo dos nossos pés e glorificar o teu nome, que é eterno, acima de todos os nomes. Seja assim sobre a vida da tua igreja, sobre cada um que está nesse lugar, agora, essa semana, nos dias que virão e durante toda a nossa vida, em nome de Jesus.